meus sonhos, mas o que me interessa são os teus. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre experiências espirituais com Deus. Será que é possível ainda ter experiências espirituais com Deus? Então, no vídeo de hoje eu vou passar um pouquinho para vocês da minha experiência pessoal com Deus. E eu espero que esse vídeo sirva, para quem procura experiências com Deus, quem tem dúvida, se ainda pode ter experiências com Deus, e para quem anseia ter experiências espirituais com Deus. Como eu falei em outros vídeos, desde os meus 10 anos de idade que eu sirvo a Deus. Então, eu sirvo a Deus desde a minha infância, para honra e glória de Deus. Mas as minhas experiências mais fortes espirituais aconteceram depois do meu casamento. Por quê? Porque eu casei com uma pessoa que gosta muito de buscar a Deus, que gosta muito de orar, que gosta de ter intimidade com Deus. Por conta de tudo isso, meu esposo tem várias experiências espirituais com Deus. No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, ou chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, a ponto dele ver Deus passando de costas por uma fenda, ele não poderia ver a Deus. A Bíblia fala que ninguém viu a Deus, mas ele viu a glória de Deus passar. Então, gente, é possível sim ainda hoje ter experiências espirituais. Eu falo por mim mesmo. Porque logo que eu casei, eu não tinha muitas experiências espirituais. Eu sempre gostei de orar, de buscar e tudo mais. Meu esposo até perguntava: quando você está orando, você sente algo diferente? Eu digo: sinto alegria, sinto prazer, um gozo. Ele fala: não estou falando disso, eu falo de algo maior. E eu falava: não, porque ele disse: não, porque você pode buscar muito mais. E eu comecei a buscar muito mais, porque antes eu orava 5, 10 minutos, Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos intimidade com Deus, mais Deus se aproxima de nós e automaticamente mais nós vamos sentir a presença dele. É por isso que Moisés, ele tinha experiências sobrenaturais com Deus, espirituais. Quando você convive com pessoas que têm experiências com Deus espirituais, você começa a querer ter também experiências com Deus. Você começa a querer buscar mais de Deus. Então eu começava a ver as pessoas sendo curadas quando ele orava, pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertas, no caso, pessoas endemoniadas. Ele orava, a pessoa era liberta. Então eu comecei a ver e comecei a querer aquilo pra mim. A princípio eu não queria, então depois eu comecei a achar aquilo muito bonito e algo sobrenatural. Eu comecei a falar: gente, eu quero ter algo maior de Deus. Eu sei que Deus existe, eu tenho convicção, eu sou serva de Deus há mais de 20 anos, mas eu quero algo maior para minha vida. Então eu comecei a buscar. E eu lembro que eu engravidei, perdi o primeiro filho, depois eu engravidei novamente, a barriga cresceu, era um menino, perdi novamente. E as pessoas que iam na minha casa, às vezes não traziam uma palavra de conforto, ficavam falando: não é vontade de Deus que você tenha filho, que você seja mãe, você tá teimando com Deus. Os médicos mesmos fizeram uma reunião comigo e falou comigo: a minha família, ela não deixa mais ela engravidar, porque ela não pode ter filho mais. Porque se ela engravidar, ela vai desenvolver uma doença muito grave, ela pode desenvolver um lúpus, alguma doença degenerativa do sistema imunológico. Então não é bom que ela engravide mais. E eu comecei a repreender no nome de Jesus. Tanto a palavra do médico, não quero dizer que o médico estava mentindo, ele estava falando aquilo que ele tinha estudado, mas é porque eu estava crendo em algo sobrenatural de Deus, que Deus podia fazer algo maior do que a medicina. O médico estava certo, porém eu tinha um Deus muito maior que podia fazer qualquer milagre, qualquer coisa por minha vida. Eu comecei a me apegar nesse Deus. E as pessoas que iam na minha casa, que eu estava de resguardo, da perda, falavam: ah, Deus não quer filho para você, Deus não tem esse projeto para sua vida, Deus, ele não tem projeto que você seja mãe, então deixa isso, porque senão você vai morrer. E eu repreendi essas palavras também dessas pessoas. E eu me acheguei ao meu esposo, cheguei ao meu marido e falei: eu quero buscar as experiências espirituais que você tem com Deus. Ele falou: nossa, amor, é sério? Fazia muito tempo que ele queria que eu tivesse experiências espirituais com Deus, só que eu não buscava a fundo. Eu só lia a Bíblia, orava, fazia meu jejum, mas eu não ia a mais que isso. E eu
comecei a querer buscar. Eu falei, amor, eu quero ir no monte com você. A princípio eu não tinha essa cultura de ir em monte, eu nem conhecia, porque na minha cidade as pessoas, os crentes, eles não tinham essa cultura de ir no monte. E o meu esposo, como é de São Paulo, então o pessoal aqui de São Paulo, da cidade dele, busca muito nos montes, gostam de orar. O monte é como Jesus fazia, ir num lugar reservado, um lugar em meio à natureza. Não precisa ser necessariamente uma montanha, um monte, pode ser um lugar reservado. E você vai buscar a Deus ali naquele local, geralmente em lugares naturais, que tem vegetação, em lugares bem naturais mesmo. Ele falou, tá bom amor, então vamos. E nós resolvemos abrir um monte na minha cidade, na casa de uma amiga minha. Ela tinha uma chácara muito grande. Não é dessas chácaras pequenas, que só tem a casa e algumas plantas. É chácara imensa, hectares e hectares, quase uma cidade de chácara que ela tinha. Era muita terra que ela tinha. Então a gente pediu pra ela pra gente reservar um local pra oração. E ela também era evangélica. Ela não recusou. E nós abrimos um local pra oração na casa dela, na chácara dela. E a gente convidou muitas pessoas para participar com a gente, né? Mas só que as pessoas, elas não iam, né? Elas tinham meio receio, porque não conheciam ainda aquela cultura de monte. Hoje não, hoje na minha cidade o pessoal já vai ao monte. Mas nesse período eles não iam. E aí então eu falei, se o pessoal não quer buscar, amor, eu vou com você. E nós começamos a fazer uma campanha com Deus todo sábado, gente. E foi incrível, sabe? Todo sábado nós estávamos lá orando. E nessa campanha eu estava pedindo para Deus trabalhar na minha vida, que eu pudesse ter os meus filhos, porque eu queria ser mãe, eu tinha desejo, eu queria ter uma menina. Eu falava para Deus até o sexo que eu queria. E comecei a pedir para Deus e eu não quebrei minha campanha. Eu ia todo sábado. Nós entrávamos no monte mais ou menos às 5h30 da tarde, íamos até 7 horas da noite, como se era nós dois, a gente ia cedo. Então a gente orava, só orava, a gente clamava a Deus, chorava. E todos esses dias que eu fui no monte, eu não tive nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Mas quando foi no último dia de campanha, eu falei assim com Deus, Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, se o Senhor tem me ouvido, isso que eu tenho pedido pra você, pro Senhor, que o Senhor me dê um sinal que o Senhor está aqui presente. Aí meu esposo falou assim, amor, vamos embora. Ele falou assim, amor, vamos embora. Eu falei, não, amor, eu quero ficar mais um pouco, eu preciso ver algo de Deus, porque eu não vi ainda. Você tem experiências com Deus, eu quero ter agora experiências com Deus. Então ele se ajoelhou junto comigo e nós oramos juntos. Para honra e glória de Deus, não é para nossa, gente. Aquele chão inteiro acendeu, sabe? As sarças acenderam. Sabe aquelas sarças que Moisés fala que acende? Que você vê aqueles matos, né? Aquelas folhas acesas, como se elas estivessem pegando fogo resplandecente. Eu não sei dizer ao certo, mas foi sobrenatural. Eu não queria mais sair do monte, eu chorava. Eu fiquei regozijada, eu fiquei cheia da presença de Deus, me regozijei muito, porque eu sabia que Deus estava me ouvindo e que Ele estava ouvindo todo aquele pedido que eu estava fazendo, toda aquela súplica que eu estava fazendo ali, todos aqueles dias que eu tinha ido no monte não tinha sido em vão. Então Deus acendeu as sarças e eu peguei ela na mão e eu olhava, sabe, aquela folha brilhante, brilhante, pegando fogo, sabe, aquele resplandecente, assim, meio, uma luz meio verde cana, não sei dizer, mas muito resplandecente. E aí eu guardei ela na mão, né, que eu queria levar pra casa pra me mostrar pra minha mãe. E quando a gente ia saindo do monte, meu esposo disse, não, deixa aí, as experiências de Deus a gente deixa, se a mãe quiser ver uma vez, ela vai vir ao monte, a gente ora e Deus se manifesta, mas deixa aí. Aí eu deixei a folhinha lá, até porque quando chegasse em casa eu acredito que não estaria mais acesa. Então, gente, foi uma experiência sobrenatural com Deus. Daí eu passei a ter outras experiências que eu vou contar em outros vídeos. Também muito gratificante, celestial, para honra e glória de Deus. Eu comecei a receber aquilo que eu estava buscando, eu comecei a orar mais, a interceder mais, a orar pelas pessoas mais, a tirar muito tempo de oração, a ir no monte, me dedicar a ir no monte. Além da leitura da Bíblia, claro, mas me dedicar a um lugar reservado para Deus. Não que você não possa orar no seu quarto e não aconteça nada. Claro que você pode orar no seu quarto e vai acontecer. Se Deus quiser manifestar ali o seu poder, vai acontecer. Na igreja também da mesma forma. Mas o monte é porque é um lugar reservado em que você pode se rasgar para Deus, orar, falar dos seus problemas, sabe? Um lugar em meio à natureza. Jesus gostava e prezava esses lugares. A gente percebe na Bíblia que Jesus fala que aos montes, principalmente ao Monte das Oliveiras,
orar, né? Buscar revestimento de Deus, buscar revestimento espiritual. Então a gente da mesma forma pode estar fazendo também. E foi isso que eu fiz. Para honra e glória de Deus, poucos meses depois, Deus me concedeu a minha bênção. E eu engravidei da minha primeira filha. Hoje eu tô grávida da terceira. E Deus tinha me falado que ia me dar mais filhos também. Depois eu conto pra vocês essa experiência, que foi uma outra experiência. Mas Deus falou que ia me dar uma menina. E Ele confirmou pra mim. E isso foi muito importante, uma experiência espiritual, sobrenatural. Há 6 anos atrás eu tive essa experiência das sarças. E nunca mais eu tive. Eu sempre orei. Eu continuei indo aos montes, mas só acontece quando Deus quer, né? Não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. E há 3 semanas atrás eu fui ao monte com meu esposo aqui em São Paulo, aqui na cidade onde a gente mora. E lá, gente, nós oramos e eu achei assim sobrenatural, porque as sarças acenderam novamente. Eu fiquei muito feliz. Depois de 6 anos que eu havia visto a sarça, novamente acendeu. Não que eu não tenha experiências com Deus, eu tenho outras experiências, mas a experiência da sarça acender, das folhas, o chão ficar iluminado, os gravetos ficar iluminados, você sentir a presença tremenda de Deus. Eu tive novamente há 3 semanas atrás, e eu estava orando em cima do cobertor com os irmãos lá, amigo nosso da igreja, os pastores, meu esposo. E quando eu levantei o meu cobertor, tava cheio de sarça acesa, os gravetos tudo aceso, pegando aquele fogo, mas não é aquele fogo que queima, aquele fogo resplandecente. E eu pegava os gravetos e eu ficava assim, alegre, feliz por estar sentindo a presença de Deus tremenda ali naquele lugar. E todo mundo que tava lá viu também. As crianças que a gente levou, né? Algumas crianças da igreja que foram também ficaram maravilhadas com a presença de Deus. A gente pegava os gravetos e eram gravetos desse tamanho, sabe? Todo reluzente. E a presença de Deus forte, Deus manifestou naquele lugar a sua glória. Para honra e glória de Deus, para falar que Ele está conosco. Eu trouxe para casa algumas folhinhas e gravetos para minha filha ver e para meus filhos aqui em casa ver. Mas quando eu cheguei aqui não estava mais aceso, né? Já tinha apagado. Né? Quando eu cheguei em casa era só folhinha seca, era só graveto seco. Antes de sair do monte estava tudo aceso, sabe? Mas quando eu cheguei em casa já estava apagado. Para honra e glória de Deus todas as coisas, gente. Eu contei essa experiência para vocês saberem realmente que Deus existe, que existe um Deus acima de todas as coisas, que não é fantasia, não é apenas as pessoas que ficam falando de um Deus que não existe. Ele existe, Ele quer se revelar a mim, quer se revelar a você. Você tem a oportunidade também de ter experiências sobrenaturais com Deus, porque Deus, Ele se revela a todos aqueles que o buscam, né? O busca verdadeiramente de coração, confiando que Ele é um Deus tremendo e que Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas na sua vida. Então, quero passar essa mensagem hoje para vocês. Espero que vocês busquem também, quem tem sede de Deus, busque, porque é muito bom. Gente, quanto mais eu busco, mais eu tenho vontade de buscar, mais eu quero experiências com Deus, mais eu tenho buscado para me ter muito mais. E as experiências que eu tive com Deus eu vou contar aqui nesse espaço. Eu coloco espaço de Deus aqui na minha playlist, porque tudo tem que ser para honra e glória de Deus. E esse canal, se não fosse para honra e glória de Deus, ele não tinha função nenhuma na minha vida. Então eu quero também dividir com vocês as minhas experiências espirituais, porque vai servir para muitas pessoas que às vezes ainda está desanimada, acha que não tem um Deus no controle da sua vida, que não há um ser sobrenatural, né, divino, que fez todas as coisas, o céu, o mar, a terra e tudo que existe, mas existe realmente e Ele pode lhe dar muitas experiências com Ele. Ele é um Deus que está às portas para se revelar aos seus filhos. Não é um Deus que se esconde, não. Ele é um Deus que pode se revelar a mim e a você. E eu só adquiri isso depois que eu comecei a buscar. Então o segredo é buscar. Busque a Deus. Onde você estiver, se você não pode ir no monte, na sua cidade não tem monte, busque no seu quarto, busca na sua intimidade com Deus, na sua igreja, ore, que Deus com certeza vai lhe dar. E se você tem algo que você quer receber de Deus, entrega na mão dele e começa a pedir, porque Deus, Ele é quem tem para dar para nós. E eu lhe digo, a minha experiência foi viva, foi sobrenatural. Eu não podia ter filhos, médicos falaram, bateram no carinho, falaram para minha família, falaram para mim, mas Deus é o Deus que faz todas as coisas, que move o impossível para os seus filhos e está sempre apto
a se revelar, a abençoar. Então que sua vida seja abençoada hoje. Eu tenho outras experiências muito maravilhosas com Deus e depois eu vou contar pra vocês, tá certo? Quem gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa os comentários, eu quero saber os comentários de vocês. Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.